Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Gente, as coisas estão ficando cada vez mais graves. As informações que chegam mostram que talvez o desespero por uma possível CPI nos atos do dia 8 de janeiro chegam a níveis extremos. O senador Marcos Duval trouxe uma acusação gravíssima contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. E é sobre esse ponto que a gente vai conversar aqui com vocês. E eu queria que você prestasse atenção até o final do vídeo, porque realmente são denúncias graves. São denúncias muito graves que foram feitas em relação ao ministro da Justiça, Flávio Dino, mas que devem ser apuradas. E segundo o próprio senador, o Marcos Duval, ele fará essas denúncias oficialmente à Polícia Federal. Lembrando a você que eu estou fazendo o meu papel aqui de analista, reportando a vocês tudo isso que está acontecendo, tá bom? Então é necessário que você faça uma análise crítica do que foi dito aqui pelo Marcos Duval, tá bom? Então seja muito bem-vindo, peço a você que fique até o final do vídeo, é importante para que você possa entender todo o desfecho dessa situação, tá bom? Que é realmente grave. Você deve estar sabendo que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte ataques gravíssimos, né? Então, essa cena que eu estou colocando para vocês aqui são criminosos lá no Rio Grande do Norte colocando fogo em medicamentos. Já tem casos de policiais mortos. A, a população está sofrendo. Eles estão invadindo os postos de saúde, colocando fogo. Fóruns de cidades da região, por exemplo, Parnamirim já foi incendiada, carros de lixo estão sendo incendiados, empresas privadas de ônibus incendiadas. Isso aqui é uma das cenas que você pode constatar em relação a medicamentos, ou seja, deixando a população sem medicamentos. Então, o caso lá no Rio Grande do Norte, com essas ações de criminosos, estão chegando a níveis absurdamente alarmantes. Chegando ao ponto deles estarem fazendo exigências. Essa filmagem que foi publicada pelo Terra Brasil Notícias são falas desses, segundo a própria delegada falou que não podem ser comparados a terroristas, né? Mas essas cenas que vocês estão vendo aqui no Brasil, eles fazendo exigências à governadora do Rio Grande do Norte, que é do PT, tá? Fazendo exigências a ela. E dentre as exigências, melhores condições da cadeia, direitos de visitas, TVs nas celas, enfim. Isso aqui você vê nitidamente que é uma ação do crime organizado. Por que eu estou chegando até esse ponto aqui com você? Para você analisar as denúncias que foram feitas em uma live, tá? Eu trago trechos aqui. Esse é o próprio Instagram do Marcos Duval, que ele fala o seguinte. Ele fala sobre o caso da prisão do Bismarck Fogaça, né? Que é do canal Hipócritas, que foi preso no Paraguai. E aqui ele põe o seguinte: também falei da possibilidade de ter sido o ministro Flávio Dino o pedido ao Comando Vermelho no Rio para começar essas rebeliões pelo Brasil. Assim, ele faz uma intervenção federal e o Congresso fica paralisado sem iniciar a CPMI. Vamos entender. Esses fatos, esses ataques já se iniciaram lá no Rio Grande do Norte. Anteontem, na sexta-feira, foi noticiado que criminosos também tinham parado uma avenida no Rio de Janeiro, colocado fogo em ônibus e ameaçavam fazer ataques na mesma proporção no Rio Grande do Norte. O senador Marcos Duval, ele nessa pauta aqui, nessa live que ele fez, ele fala que devido àquela visita que o Flávio Dino fez lá na comunidade da Maré, ele poderia estar dialogando, fazendo interlocução com pessoas do Comando Vermelho. E, inclusive,
nesse caso, pedindo que fizessem ações coordenadas também no Rio de Janeiro, de modo que o presidente da República ou até mesmo o STF desse início a uma intervenção federal. Vamos entender aqui. A intervenção federal, ela passa por vários níveis, tá? Então, assim, a intervenção federal, ela acontece para manter a integridade nacional. Ela está no artigo 22 ou 23 da Constituição, se eu não me engano. Repelir uma invasão de um estado em outro, encerrar grave comprometimento da ordem pública. Então, seria o caso de encerrar um grave comprometimento da ordem pública ou quando determinados princípios constitucionais não estão sendo observados, entre outros também, reorganizar finanças. Então, tem uns que podem ser feitos pelo executivo, outros pelo judiciário, enfim, é quando acontece a intervenção. E durante o estado de sítio, ou durante o período de intervenção, as emendas constitucionais, a Constituição não pode ser emendada, ou seja, se encerra emendas constitucionais. Impede uma CPMI? Não, não impede uma CPMI. Mas a atenção e os fatos de ação do Congresso ficam voltados para resolver essa intervenção. Por quê? Porque a decisão de intervenção entra em regime de urgência. Porque vamos lá, se houver um pedido de intervenção, que seja no Rio Grande do Norte, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar, que Lula determine, ele tem que submeter isso ao Congresso. E sendo submetido ao Congresso, isso entra em regime de prioridade. Então, cabe ao Congresso fazer a análise em prioridade e a CPMI fica em segundo plano. Então, assim, as denúncias que foram feitas pelo senador Marcos Duval foram gravíssimas, gravíssimas mesmo, e, assim, o senador Marcos Duval deve ter fundamentos e argumentos jurídicos para fazer denúncias nessa proporção. Nessa proporção. Ali também ele fala de vários crimes que haveriam sido cometidos pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele anuncia, por exemplo, um caso que já foi até noticiado na Globo, em vários jornais, de um aluguel de parceiros, ou seja, ele aluga um imóvel por um preço altíssimo, fez a reforma que gerou, foi inclusive uma clínica, gerou prejuízos milionários aos cofres públicos. Em um outro caso, ele fala de um contrato de quase 5 milhões de reais, onde é feito um contrato de palestras de um instituto do Gilmar Mendes, que ele, Flávio Dino, participava e era professor. Ele também fala de várias outras pautas onde houveram licitações sem autorização. Então, assim, é grave a forma que o Marcos Duval traz essas denúncias sobre o Flávio Dino. Fundamentos jurídicos. Há fundamentos. Fundamentos políticos também. Só que assim, é grave demais. Se uma situação como essa for constatada e averiguada, é caso de impeachment, prisão e outras coisas mais. Então, assim, eis um dos motivos que os deputados federais querem convocar o Flávio Dino, para saber o porquê que o Flávio Dino foi até a favela da Maré, sem escolta, sem isso. O Flávio Dino rebateu. Ele falou que não, que ele foi lá visitar a favela, visitar comunidades e que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo na verdade, racismo contra o pessoal da favela, que esses políticos vão o tempo todo pedir votos na favela e nada acontece, então por que ele não pode ir também? Inclusive ameaçou processar o Eduardo Bolsonaro. Com certeza Flávio Dino vai tentar processar o Marcos Duval também, tá? Então vamos averiguar o que pode acontecer aqui e sim, é estranho essa situação do que está acontecendo no Rio Grande do Norte e até agora o Lula não ter efetuado uma intervenção federal. Será que ele está deixando para mais próximo, se realmente a CPI se iniciar? Não sei, tá? A gente vai averiguar, a gente vai continuar trazendo informações. Lembrando que aqui é um canal de opinião, tá? Então eu não estou fazendo acusações ao Flávio Dino, até porque eu não tenho provas. Eu estou trazendo o que foi dito pelo senador Marcos Duval, tá ok? Então eu estou trazendo o que foi dito por ele e é por isso que vocês precisam fazer uma análise
bem conceitual sobre tudo isso que está acontecendo. Fundamentos existem. Uma intervenção atrapalharia a CPMI? Sim, mas a gente tem que averiguar tudo isso, e aí é onde entra o papel dos senadores e deputados, e fazendo denúncias no Ministério Público e tudo isso para que seja averiguado, tá bom? Então, muito obrigado por tudo, prazer estar sempre aqui com vocês, e se puderem compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas possível, eu agradeço e agradeço muito, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.